eu sou o Padre Sival, sou rogacionista do Coração de Jesus. Rogacionista é uma congregação fundada por Santo Aníbal, no sul da Itália, numa cidade chamada Messina. Esse padre, que hoje é santo, ele tinha 17 anos quando descobriu que sua missão era ir morar com os pobres e fundar duas congregações, uma de freira, outra de padres, para trabalhar com os pobres e rezar pelas vocações, repetindo aquelas palavras de Jesus: rogai ao Senhor da messe para que não faltem operários e operárias na messe do Senhor. E eu vivo em Roma. Elisângela me pediu para gravar esse vídeo para vocês neste mês vocacional, para passar neste primeiro domingo que é dedicado à vocação ao ministério ordenado, ou seja, aos diáconos, padres e bispos. Diácono porque anuncia a palavra, padre porque anuncia a palavra e consagra a Eucaristia, e bispo porque além de anunciar a palavra, consagrar a Eucaristia, o bispo também é aquele que representa os apóstolos junto de nós. Ele é o sucessor dos apóstolos. Então, o ministro ordenado, ele, em primeiro lugar, é um homem de Deus. Por isso, nessa dimensão espiritual, ele administra os sacramentos, que são sinais de Deus no nosso meio. Quais são os sacramentos? O batismo, a Eucaristia, a confissão, a confirmação, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. Então, o ministro ordenado, dependendo do seu grau, se é diácono, ele pode batizar e pode também ministrar um casamento, assistir como testemunha qualificada o matrimônio. Se é padre, pode consagrar a Eucaristia, batizar, ouvir a confissão dos fiéis e perdoar em nome de Deus. Pode também administrar a unção dos enfermos e, em alguns momentos, realizar o sacramento da confirmação quando ele é autorizado pelo bispo. Já o bispo pode tudo isso e tem a responsabilidade a mais de conduzir o povo de Deus numa diocese. Então, ele é aquele que anima e coordena os padres, anima e coordena as paróquias e é aquele que representa os apóstolos junto de nós. Mas um padre, um ministro ordenado, tem também uma outra função, que é aquela de cuidar das pessoas. Essa é a dimensão do pastoreio. Além de ser ministro ordenado, para administrar os sacramentos, o padre é um ministro que pastoreia um rebanho, é um pastor. E o que significa ser pastor? Cuidar das ovelhas. Quem são as ovelhas? Todas as pessoas que Deus confia aos cuidados do padre. As crianças, as famílias, os idosos, as catequistas, os membros de pastorais, aquelas pessoas com as quais o padre lida no dia a dia, seja para tratar de assuntos espirituais, seja para tratar de assuntos que dizem respeito à materialidade, às coisas práticas da vida. E eu senti esse chamado quando tinha 8 anos de idade. Eu conheci um padre que se chamava Lorildo, ainda vive hoje, e era um homem santo e bom. As pessoas o admiravam e quando eu via ele, eu dizia: quando eu crescer, eu quero ser padre, um bom padre. Eu tinha 10 anos nessa época, brincava de celebrar missa, chamava os amiguinhos para casa, vestia uma camisa branca do meu irmão mais velho, grande, e pensava que aquela camisa grande era uma túnica, lia uma parte da palavra de Deus para os meus coleguinhas, partia a banana, que é branca, em várias rodelinhas e distribuía dizendo que era o corpo de Cristo, brincando de celebrar a Eucaristia. Mas eu fui crescendo e fui mudando de ideia. Aos 13 anos, influenciado pela fase de adolescência, eu pensei: eu quero casar. Mas eu quero casar com uma moça que seja bonita por dentro e por fora, seja inteligente e com valores familiares.
E encontrei uma jovem com quem namorei dos 15 aos 17 anos e vivemos uma experiência muito bonita de amizade, de amor e de ternura. Aos 17 anos eu conheci um outro padre chamado José Benedito. Nós o apelidávamos de JB. Uma pessoa formidável. Era jovem, ria, brincava, contava piada, andava de bicicleta e frequentava os ambientes dos jovens. Quando eu vi aquele rapaz como padre daquela forma, eu disse: eis que ali está um homem de Deus, padre, e eu também, sendo uma pessoa de Deus, posso ser como ele, padre. Essa associação me fez querer fazer encontros vocacionais para descobrir minha vocação e entrar no seminário com a cara e a coragem. Larguei a namorada, larguei a família, larguei os estudos, porque já estava ingressando na Universidade de Comunicação Social, e resolvi me dedicar a Deus. Porque um padre estuda 10 anos, estuda 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia e, no meu caso, mais 1 ano de noviciado e 1 ano de estágio. Eu quero dizer para vocês que ser padre, resumidamente, é, em primeiro lugar, ser um homem de Deus. Em segundo lugar, ser um pastor que cuida das pessoas. E em terceiro lugar, ser alguém apaixonado pela vida, ser alguém como Jesus, disposto a dar a sua vida pela vida dos irmãos. Mesmo que isso custe a cruz, custe o sofrimento, custe abandonar tudo, para estar do lado daqueles e daquelas que mais sofrem. E como padre, eu gostaria muito que um dia vocês pensassem na vida que vocês terão pela frente, já que são tão novos, e dissessem: será que Deus não me chama para ser um padre, uma freira, uma catequista? Será que Deus não me chama para construir o seu reino de alguma forma na igreja? Quando nós pensamos sobre essas questões, estamos aprofundando a nossa vocação. E quando decidimos ser um bom padre, uma boa freira, um bom catequista, um bom líder de pastoral, um bom pai de família, quando decidimos isso, nós fazemos valer aquelas palavras de Jesus, quando disse: rogai ao Senhor para que a messe não se perca por falta de operário. Rezem pelos padres, rezem pelas catequistas, rezem pelas famílias, mas vocês mesmos se esforcem para ser um dia padre, freira, catequista, líder pastoral, pai e mãe de família e também um bom profissional na sociedade, porque ser cristão significa ser como Cristo. E quem é como Cristo vive o reino e os valores que Cristo viveu, ou seja, o amor, a justiça, a fraternidade e aquela compaixão que faz arder o nosso coração pela vida do